Boa noite a todos. Boa noite de todos de Mariporã. Desculpem o atraso, o secretário hoje estava em audiência com o governador do estado, com certeza é uma pessoa muito especial para nós, uma noite muito especial, e eu quero aqui começar a noite agradecendo a todos os mariporanenses por essa audiência incrível que tem nos dado, por ter buscado sempre cada vez mais caminhos, mais soluções, mais essa abrangência de comunicação e do qual nós temos encontrado muitos caminhos para solucionar grandes problemas de grandes temas que nós abordamos aqui todas as quartas-feiras. E para completar isso, nós queremos aqui até citar uma palavra, uma frase de Daniel Godre Júnior, que diz que trabalhar em equipe não significa que todos que têm que fazer tudo, mas significa que todos saibam cada um o seu papel. Então é isso que nós escolhemos até para falar aqui nesta noite do nosso Discutindo a Cidade, repensando caminhos e buscando soluções, a nossa live semanal para abordar temas de Mariporã e da nossa região e buscar sempre o melhor da nossa cidade. E essa noite é uma noite muito especial, do qual nós tivemos que abordar há algum tempo atrás, com uma personalidade icônica no nosso estado e tem se destacado muito nessa questão da quarentena, do isolamento, no seu critério de liderança. Ele que é bacharel em Direito e Administração pela PUC, ele que é ex-deputado estadual da Assembleia Legislativa e atual secretário estadual de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. É uma das principais lideranças do nosso governo estadual hoje. Ele que administra 645 municípios, fala com todos os prefeitos e tem sido um dos políticos de maior atuação no nosso cenário nacional hoje. Ele, secretário Marco Vignoli, boa noite. Boa noite, Aladinho, prazer participar com você. Nós que agendamos anteriormente, mas aqui não tem sido fácil. Eu me coloco aqui à disposição, prazer participar desse bate-papo com você. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, secretário. Secretário, é uma honra falar contigo. Faz muito tempo que não nos falamos, desde o começo do ano, desde aquela busca pela linha Mariporã-Guarulhos, e do qual tinha dado tudo certo, agora vamos ter que aguardar essa quarentena para ter a nova emissão pela MTU. Bom, mas aqui até adiantando, em respeito ao nosso telespectador, secretário, a grande tema do momento, e ninguém melhor do que o senhor para falar sobre quarentena, isolamento, coronavírus. Mas o que agora, grandemente, Mariporã gostaria de saber, ele é o tema exatamente da nossa questão de saúde. A Mariporã é muito marcada por um contexto histórico, 2017, por uma questão da febre amarela, ela ficou nacionalmente conhecida, foi o epicentro da situação aqui, e no início dessa pandemia, novamente, todos os munícipes ficaram assustados. E hoje, o que acontece? A gente sabe que muitas ações têm sido feitas pelo Estado, muita política regional tem sido considerada, e acreditando até pelo histórico de Mariporã e da região, acredito que as ações foram muito pautadas em critérios técnicos. E eu gostaria de saber quais ações do Estado vieram para ajudar a região contra essa pandemia e também, agora, diante dessa distribuição da vacina, inclusive parabenizar pelo investimento na vacina contra o coronavírus, contra o Covid-19, e como que seria essa distribuição dessa vacina tão promissora no nosso estado de São Paulo? Bom, muito bem, uma pergunta importante. Nós estamos lidando com uma pandemia de proporções mundiais. Nós iniciamos no fim de janeiro, no dia 31 de janeiro, a formação de um conselho especialista, com infectologistas, professores da USP, Unesp, Unicamp, e dentro disso o fortalecimento de um conceito de isolamento social em nosso estado. Nós produzimos um resultado importante, antes significava 70% dos casos do país, hoje a gente chega a menos de 20,5% dos casos do Brasil, no momento em que nós somos o segundo país no mundo
com uma crescente de casos e também de óbitos em toda a nossa nação. São Paulo conseguiu fazer sua lição de casa e fazer com que a gente tivesse mais de 60 mil vidas salvas durante esse período. O governador João Dória, sempre pautado na ciência e na saúde, fez um plano para a retomada das atividades econômicas. Através desse plano, nós medimos indicadores muito objetivos no que tange à evolução da pandemia e também a capacidade hospitalar das regiões. Nós, através disso, dividimos o Estado em 17 diretorias regionais de saúde e dentro da Grande São Paulo, a divisão em 6 regiões de saúde, sendo a região norte, a região do Cimbaju, na qual se insere o município de Mairiporã. Nessa divisão, nós conseguimos fazer a evolução para o início de uma flexibilização a partir do último dia 14, se eu não me engano, 15, né? Do último dia 15 do mês de junho, né? Voltando aí com essa retomada, com muita cautela dessas atividades, com muita calma, com muita técnica, com protocolos muito objetivos para que isso pudesse acontecer. Existe uma preocupação na região, nós fomos aumentando os leitos regionais na região e vamos fazer todo o necessário para que não faltem leitos e que não falte atendimento para a população de Mairiporã e da região, assim como do estado inteiro de São Paulo. Eu acho que é fundamental dizer isso. São Paulo tem uma preocupação nesse sentido. Essas ações têm sido feitas, nós repassamos recursos para Mairiporã e para os 644 municípios do estado no último dia 30 de março, recursos importantes, um recurso per capita que foi fundamental para chegar nesse momento que nós estamos passando, programa Alimento Solidário com doação de cestas básicas, avançamos com a nossa luta pela vacina do Covid-19 e já anunciamos ao longo dessa semana, para o ano que vem, São Paulo caminha para ter essa esperança ali na frente. Mas até chegar lá, o isolamento social e utilização de máscaras é indicado para todos, não é diferente de Mairiporã, nós vamos estar sempre aqui para poder apoiar as ações de combate ao coronavírus no região norte da Grande São Paulo e também em Mairiporã. Muito bem, secretário, muito bem. De antemão, nós até agradecemos, porque a região ela recebeu mais 9 leitos no Hospital Estadual Lacaz na última semana e também mais 6 leitos no Hospital Estadual Albano Franco, em Franco da Rocha. Isso nos proporcionou, juntamente com a rede particular, né, a somatória de 115 leitos de UTI na região. Isso acabou nos desenquadrando da fase vermelha e possibilitando a reabertura do comércio, a retomada de algumas atividades comerciais. Nós aqui agradecemos pelo carinho com a população da região toda, não só de Mairiporã, porque a gente sabe que muito aqui no começo, quando acontecia alguma coisa, a gente era obrigado a correr imediatamente para os outros municípios e a gente sabe que o Estado assistenciou a região aqui. Partindo até nessa tese, na retomada de algumas atividades, secretário, nós temos aqui algumas situações que mudaram, não sei se eu posso dizer uma desconfiguração hoje da economia municipal, da economia estadual, mas com certeza as inovações, algumas evoluções no quadro de vendas, algumas coisas mudaram por conta até da quarentena e isolamento. Eu gostaria de saber, né, como que o Estado está enfrentando isso, qual que é a ideia dessa retomada da economia, incentivar a economia nos municípios, no Estado, o comércio, geração de emprego agora e depois da pandemia. O Estado com certeza prevê isso. Qual que é a visão do Estado hoje, secretário? Bom, nós sempre dissemos, e o próprio doutor Henrique Meirelles afirmou, que o que causa um impacto na economia é, de fato, a própria pandemia e não as restrições. Para vocês terem uma ideia, 74% das atividades
econômicas aqui do estado de São Paulo trabalham sem restrições, mas tem tido um impacto contundente dessa pandemia. Nós entendemos, portanto, que superar a pandemia é a melhor forma de voltar com a demanda e com o mercado como era no pré-crise e poder ter uma retomada. O que eu tenho certeza absoluta é que São Paulo, além de ter esse resultado fundamental no combate ao coronavírus, vai liderar também a retomada econômica do nosso país. Nós estamos com um plano importante de retomada das atividades, nós começamos a implementação dele e também para o pós-crise um plano contundente com essas ações elaborado pelo próprio Dr. Henrique Meirelles e pelos economistas aqui do governo. O plano que contribui com crédito para o pequeno empresário, com incentivos fiscais necessários para o empresariado poder crescer e empregar, com um ambiente de negócio seguro, que é São Paulo, e com uma retomada que signifique a volta dos empregos, que eu acho que é a razão fundamental para São Paulo trabalhar ao longo desse processo de retomada. Nadine, nós estamos avaliando as oportunidades para a região norte, vai ser fundamental um olhar muito específico para Mariporã, de que forma nós podemos atuar apoiando o município nisso. Muito bem, secretário. Agradeço. É importante pensar que, porque o ponto final, principalmente da venda, de toda a produção, é o pequeno empresário, é o comerciante. Semana passada estivemos aqui com o presidente da associação e debatemos exatamente isso, né? Para essa economia não parar. Ainda pautado na questão econômica e social, eu vou abordar agora o tema desemprego. No ano de 2017, que foi um dos melhores marcos de emprego para o mariporanense, Mariporã alcançou 17,8% de pessoas empregadas. Hoje, a nossa estatística populacional é de 100.197 pessoas e, com certeza, esse índice de desemprego aqui, ele aumentou e o emprego, com certeza, ele baixou. E, com certeza, é um dos maiores desempregos de toda a região aqui. Então, o que acontece? Nós sabemos aqui que tem diversas questões da nossa cidade, como questões ambientais, como questões aqui regionais, e a gente tem uma limitação no desenvolvimento dos profissionais aqui, porque a nossa ETEC, apesar de ser uma ETEC nova, uma ETEC boa, moderna, ela tem algumas limitações de cursos, né? Será que dava para contar agora com um apoio futuro, um novo estudo para o estudante, o jovem, aquele que quer retomar uma profissão, um estudo de mercado de trabalho aqui e a implementação de novos cursos da ETEC de Mariporã? Poderia ser feito algum estudo nesse sentido e um apoio à ETEC de Mariporã, secretário? Olha, Aladim, sem dúvida uma pauta importante, os números que você apresenta são fundamentais, né? A gente poder avançar com novos cursos, com implementação de programas como o Novotec, é fundamental. Todos sabem que nós passamos por um momento difícil agora com a crise orçamentária para isso, mas é um tema que, pela sua importância, sem dúvida, é uma necessidade da cidade e da região. Nós vamos verificar aqui sempre com toda a prioridade devido à necessidade da nossa juventude conseguir essa qualificação, e a gente sabe que daqueles que estudam na FATEC e na ETEC, mais de 90% saem empregados. Então é a certeza de empregos perante uma qualificação técnica como essa estabelecida pelo Centro Paula Souza. Além disso, nós estamos modernizando, estamos trazendo cada vez mais carreiras que condizem aí com o momento que nós vivemos. Portanto, nós temos muita novidade pela frente e com certeza vai chegar para Mariporã. Muito bem, secretário. Agora, um outro tema abordado aqui na nossa cidade, que ele é crucial aqui, principalmente para quem anda de carro, quem transita no centro de Mariporã, sabe que o trânsito sempre foi um problema gravíssimo na nossa cidade. E é um dos principais motivos aqui de discussão da nossa cidade, né? Nós temos uma rodovia federal, que é a rodovia Fernão Dias, nós temos a Anhanguera, nós temos o Rodoanel, e muita gente para trafegar, para chegar até Fernão Dias, sentido Minas Gerais, ou sentido São Paulo, ou sentido Rio de Janeiro, passa
com caminhões, carretas, veículos de grande porte, pelo centro de Mariporã, usando a SP-23, rodovia estadual Luiz Salomão Chama, como rota de acesso, né? E o que eu gostaria de perguntar ao senhor? E é um anseio, não só, com certeza, de Mariporã, mas com certeza de todo o estado, que é o término do trecho norte do Rodoanel, que, pelo estudo do próprio estado, quando foi fazer o Rodoanel, indicou que 70% de todo esse tráfego de caminhões, carretas, veículos de grande porte que trafegam por Mariporã, diminuiria em 70% o trânsito da nossa cidade. O senhor já tem algum tempo determinado, uma resposta sobre o término do Rodoanel, que é algo que é de extrema importância para todo o estado de São Paulo, principalmente para Mariporã? Tudo bem. Bom, é importante registrar o atraso que se deu ao Rodoanel Norte se deu por conta das empresas que foram investigadas no Lava Jato e entraram em recuperação judicial, tanto todas elas que representam aí o consórcio, e dentro disso, São Paulo buscou de forma muito importante essa retomada. A retomada vai acontecer esse ano, né? É uma obra de mais de 2 bilhões de reais que falta se fazer. Nós vamos entregá-la em 2022. Esse aqui é o trabalho do governo do estado. Eu tenho a certeza que vai significar uma melhora muito forte para Mariporã. É um tema importante que nós vamos conseguir concluir no governo Dória. Muito bem, secretário. Secretário, eu queria aqui para aproveitar a oportunidade, uma pequena brecha, e agradecer às mais de 200 pessoas que nos assistem. Muito obrigado a você, telespectador. Está aberto aqui o canal para perguntas ao nosso secretário. É claro que ele não vai conseguir, porque com certeza já deve ter um monte de prefeitos e o governador aí esperando ele para uma próxima reunião, mas eu queria agradecer você, telespectador, por estar nos assistindo e a sua audiência aqui implacável conosco, discutindo a cidade, repensando o caminho e buscando soluções, como sempre. Obrigado, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Continuando aqui, secretário, agradecendo já todas as respostas, mas aqui, o que a gente tem aqui para abordar com alguns temas, são muito aqui pertinentes à nossa cidade. É claro que isso a nível de estudo, com certeza, desde 1970, a cidade tem uma lei ambiental que tem algumas restrições. E nós não queremos, com certeza, destruir a nossa paisagem, destruir nada, mas é evidente que nós temos um índice alarmante de desempregados e a cidade precisa ter um eixo de desenvolvimento para cá. Com certeza, como eu te fiz uma pergunta sobre o desenvolvimento, economia, alguma retomada do Estado, isso vai ser muito importante para os municípios, principalmente Mariporã, que tem uma rodovia federal, tem uma rodovia estadual também, que precisa desenvolver. Num outro momento, gostaríamos que o Estado também olhasse com um olhar atento para essas questões de desenvolvimento da nossa cidade, para essas questões salutares no que tange a legislação ambiental aqui, para ela ser consonante com o desenvolvimento e sustentabilidade. Isso seria de suma importância, assim como é também a Sabesp, para que todos nós pudéssemos saber as ações que a Sabesp vai fazer, porque temos agora um contrato que rege a cidade, e ela, inclusive, veio uma pergunta aqui, agora, do senhor Clériston, perguntando sobre previsão, né, de obras, de término de obras do Parque Linear, que é uma prerrogativa do contrato com a Sabesp. Gostaria de saber se o senhor pode nos ajudar cobrando, revisando essas questões que tangem o desenvolvimento da nossa cidade no critério de desenvolvimento econômico, também de turismo, como de infraestrutura de saneamento básico, CETESB, Sabesp, com relação a Mariporã. Bom, Aladim, sem dúvida, o município com a complexidade que tem em Mariporã, com as oportunidades que tem, né, um município lindo e com características muito especiais, né, um município próximo da capital, dos maiores centros urbanos do mundo,
mas com características com uma faixa de mata grande, com oportunidades importantes como tem Mariporã. Eu acho que cabe a nós fazermos esse exercício dessa modernização. Eu vou deixar um desafio a você possa apresentar aqui um projeto em torno disso, um programa em torno disso, e que possa sempre trazer esse conhecimento que você tem, a experiência de vida em Mariporã, para que a gente possa discutir em conjunto de que forma podem se dar esses avanços. Muito bem, secretário, nós agradecemos. Pedimos oportunamente que sempre tenha esse olhar com relação a nós, porque a nossa cidade abastece 56% de toda a região metropolitana da cidade de São Paulo, essa região de São Paulo. É muito importante isso para nós, porque isso limitou muita coisa no desenvolvimento da cidade. E nós precisamos de algumas autonomias nessa questão e precisamos de alguns amparos por parte do Estado, CETESB e SABESP. Secretário, nós temos também aqui um pedido com relação ao trabalhador mariporanense que tem uma dificuldade muito grande. A última oportunidade que nós tivemos, que fomos aí até o senhor com vereadores, pedindo o estudo da MTU, e foi positivo o estudo da MTU, e só faltava a conclusão, o aval final da liderança da MTU. Inclusive, o senhor acompanhou isso. Gostaria de saber do senhor, assim que após acabar essa pandemia, isso tudo, se poderíamos retomar esse estudo da linha Mariporã-Guarulhos para atender milhares de trabalhadores que precisam sair de Mariporã, porque tem uma dificuldade muito grande, não se encontra emprego aqui, secretário, para auxiliar com uma passagem que chegue ao centro de Guarulhos, que chegue a locais mais longínquos da cidade de Guarulhos, para conseguir um emprego, para sustentar sua família. Podemos retomar essa pauta junto ao senhor, ao Estado, para ajudar o trabalhador mariporanense? Sem dúvida, uma pauta importante, fazer a cobrança na MTU, né, que tinha feito essa liberação naquela data, através do seu diretor-presidente aqui, doutora Salve, e, sem dúvida, um tema importante para ser retomado para o trabalhador de Mariporã e da região. Ótimo, nós agradecemos, secretário. Secretário, no demais, nós pedimos muito atenção com relação à saúde pública de Mariporã. Nós sabemos que muitos municípios aqui questionando sobre UTI. Nós temos aqui uma das demais questionamentos falando sobre UTI. Nós sabemos que o Estado, eu vou voltar até a primeira pergunta, porque muita gente não pôde acompanhar, secretário, sobre o tema UTI e saúde pública. A gente sabe que o Estado tem algumas ações. Gostaria que o senhor novamente falasse sobre algumas ações. O que o Estado provém aqui na região sobre UTI? Como que está funcionando esse enquadramento com relação aos municípios? E se pode ser estudado uma possibilidade de uma ajuda, alguma situação favorável à cidade de Mariporã? Bom, nós classificamos as regiões, né, foram divididas em 21 regiões do estado, a região norte com Mariporã inclusa nela, e dentro disso foram analisados, para colocar na fase de flexibilização, a taxa de crescimento de óbitos, taxa de crescimento de internações, taxa de crescimento de casos, e dentro disso também a capacidade hospitalar em UTI por 100 mil habitantes, e também a taxa de ocupação, uma análise regional. Dentro disso, nós já fizemos um primeiro repasse para Mariporã no dia 30 de março. Esse repasse foi importante para apoiar o município, e nós estamos sempre à disposição para ajudar mais, e sempre faremos, o governo do Estado caminha lado a lado com os seus municípios. Então, está ótimo, secretário. Então, aqui nós temos mais alguma pergunta da população? Em tese, a nossa população hoje veio em massa assistir essa entrevista com o nosso secretário estadual de Desenvolvimento Regional. Nós agradecemos a todos que nos assistem. Temos aqui, hoje, firmado um compromisso de estudo da nossa região para nos apoiar quanto mais em saúde pública, no quesito UTI,
no quesito CETESB, no quesito SABESP e no quesito transporte público EMTU para a cidade de Guarulhos. Secretário, agradeço muito a sua oportunidade, sei que o tempo é curto para o senhor, sei que o senhor tem que atender 645 prefeitos e mais o governador do estado de São Paulo. Gostaria que o senhor fizesse algumas considerações finais com relação a, agora, falando diretamente a toda a população de Mariporã. Faça as suas considerações, por favor. Bom, deixo aqui uma saudação, um abraço a toda a Mariporã, principalmente a você, Aladim. Nós estamos aqui sempre à disposição, o governo do estado trabalhando para combater o coronavírus, para a retomada da economia, para apoiar todo o nosso estado. Vou deixar aqui o meu abraço especial a você, todos sabem da nossa amizade, do nosso contato sempre muito próximo. É um prazer conversar com você nessa noite de quarta-feira e me coloco à disposição sempre para que a gente poder fazer esse diálogo. Um grande abraço a você e a Mariporã. Muito obrigado, secretário regional de desenvolvimento do estado de São Paulo. Muito obrigado, Marco Vignoli. Foi um prazer estar contigo hoje. Obrigado por atender toda a população de Mariporã. Então, aqui fazendo... Obrigado, Marco. Agradecendo a você nos acolhesse com pensamento, com estudos, com soluções técnicas com relação a essa crise de saúde pública que a gente vive, com relação à nossa demanda com relação ao coronavírus, o atendimento do tanto que nós precisamos com Mariporã. Sabemos que tem 645 municípios, alguns fizeram o dever de casa, outros não, mas aqui a gente não está para discutir política, a gente está aqui para buscar solução para você que está em casa, que está no comércio, que está na indústria, que está na sua empresa, que está buscando o seu pão de cada dia. Nós estamos aqui para trabalhar com vocês, por vocês, porque nós somos como vocês. Nós ouvimos aqui sobre essa pandemia de proporções mundiais, nós ouvimos aqui que desde o dia 31/1 tem sido estudada essa questão do coronavírus, sobre... Hoje, o tratamento de 60 mil pessoas que foram salvas do coronavírus, graças a Deus. Nós ouvimos também que foram divididas as diretorias regionais de saúde em 17. Nós somos aqui a Regional Norte, nós somos da Diretoria Estadual de Saúde do Juqueri, em uma outra entrevista que nós já tivemos aqui. Escutamos que Mariporã recebeu uma verba recentemente, eu acho que no dia 31/3, recebeu também o alimento solidário, verba para custeio ao combate ao coronavírus. Recentemente recebemos também do então senador Major Olímpio quase 2 milhões de reais que já foi depositado na conta do Hospital Nossa Senhora do Desterro, aí maternidade de Mariporã, e sobre os estudos da vacina do coronavírus, contra o coronavírus. São as situações muito positivas para nós. E falamos também aqui sobre emprego, sobre a questão da retomada do emprego, que as maiores proporções não são só pela questão de um fechamento, mas 74% das atividades estão hoje abertas, estão flexionadas, porém, a questão dessa pandemia, a falta de emprego, a falta de recursos, que está causando o maior dano à economia, ao comércio, às vendas, em tudo que nós estamos sofrendo com a indústria, e também o apoio com que o Estado está dando também, que também ouvimos aqui um compromisso que até 2022 o Rodoanel, qual nós tanto sonhamos, será entregue e vai desafogar 70% do trânsito de Mariporã. Todo esse trânsito, essa carreta, esse monte de barulho que a gente enfrenta diariamente na cidade de Mariporã, vai finalmente acabar, se Deus quiser, até 2022, e tornando a nossa cidade cada vez mais bonita, e não como uma rota de fuga, como nós vemos. Ouvimos também um compromisso de, logo quando acabar essa pandemia, esse isolamento, da retomada, do qual já tinha sido deliberada a autorização da via Mariporã-Guarulhos, para que muitos possam buscar emprego, muitos que estão buscando, pais e mães de família, arrimos de família, aqueles que estão buscando hoje, pela primeira vez, um emprego, que possam buscar essa oportunidade na metrópole, buscando ali em Guarulhos. E, para finalizar, nós ouvimos aqui, do qual nós tanto queríamos, que um estudo para investimento em saúde da nossa região. Aqui nós sabemos que o Estado, mais uma vez falando para vocês,
aumentou as vagas de UTI no Hospital Albano Franco, passando de 5 para 11. No Hospital Estadual do Lacaz, em Francisco Morato, de 11 vagas para 20 vagas. O Hospital Previna também foi contratado para ter 28 vagas. O Hospital EMED, 5 vagas em Caieiras. E o Hospital em Cajamar, 18 vagas. Algumas cidades conseguiram fazer isso porque, como Cajamar tinha um hospital municipal, e a prefeitura investiu nesse quesito, e uma parceria com o consórcio Simbaju, que vai financiar isso. Houve também uma infraestrutura anterior para que o Estado pudesse dar esse apoio financeiro às cidades. Franco da Rocha tinha um hospital particular Previna. A cidade contratou, o Estado tem dado apoio. O Hospital de Caieiras, Hospital Estadual Maternidade, Hospital EMED, em Caieiras. A prefeitura conseguiu contratar 5 vagas também, com esse apoio do Estado. Então, nós sabemos que nós temos um dever de casa para fazer em Mariporã, nós sabemos que nós temos agora esse apoio e estudo para tentarmos, o quanto antes, solucionar o nosso problema. E termina aqui a nossa live. Obrigado pela audiência, obrigado por você ficar até agora conosco. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana e que continuemos cada vez mais seguindo juntos, buscando caminhos e soluções para Mariporã. Deus abençoe vocês.